Olá, pessoal. Meu nome é Carol Messeder. Olá, pessoal. Meu nome é Fabrício Dias. E aí, pessoal. Eu sou a Gabi. E nós estamos aqui para mais um episódio do seu podcast semanal sobre medicina, amenidades médicas e tudo que também transpassa a medicina. É o podcast preferido da galerinha. E hoje o nosso episódio está muito especial, porque temos um patrocinador queridíssimo, tudo a ver com o tema que a gente vai falar, e é a Nuvi. Vamos dar uma palavrinha dos nossos patrocinadores? Para começar, Fabrício, você sabia que 50% do tempo de trabalho médico é com papelada? Olha, Gabi, eu acho que em alguns casos até mais de 50%. É osso. No nosso dia a dia é pesado. Pois é, documentar, registrar, preencher receita, prontuário, isso tudo gasta muito tempo. E um tempo que poderia ser gasto com outras coisas. Por exemplo, cuidado direto ao paciente. É isso que a Nuvi quer fazer. Ela quer tirar, ela quer minimizar esse tempo para você, para que você consiga focar no que realmente importa, que é o seu paciente. E não esses detalhes que são importantes, mas precisa fazer, né? Que, assim, são muito importantes, né, Gabi? Então, assim, quando a gente fala de a papelada e a burocracia da medicina, ela é importantíssima. O nosso registro é muito importante, os documentos são importantes, mas eles realmente consomem muito tempo do nosso dia a dia. Então, se der para fazer bem feito e mais rápido, é o melhor dos mundos. E aí que vem a Nuvi. A Nuvi, ela vem com a ideia de prescrições e documentos médicos gerados por áudio. Então, você pode fazer uma receita no trânsito, fazer uma evolução dirigindo. É muito mais fácil, muito mais prático. E sabe qual que é o principal? E eu tô usando direto, então eu consigo falar assim de carteirinha. É a facilidade de você não ter que fazer um documento, sair desse documento e fazer o próximo. Você já pode fazer na sequência. Então, outro dia eu precisei fazer receita, pedido de exame e atestado. Eu teria que gerar 3 documentos. Assinar os 3, então a burocracia danada. Com a Nuvi, não. Eu falei ali, eu fiquei até incrédula. Eu falei assim, gente, mas é assim mesmo. É tão fácil assim? E Mentira. funciona mesmo, gente. É bizarro. E o aplicativo é tão integrado que assim que o documento é gerado, você já consegue mandar para o WhatsApp do seu paciente, para o e-mail, para onde quer que você seja. É um aplicativo que tem... Ele é disponível tanto para o celular, então a gente usa mais no celular, principalmente a gente que está no hospital, né? Mas para quem tem consultório e hoje, principalmente quem atende consulta de convênio, tem que atender rápido. Alguns convênios exigem mesmo que o médico atenda em 20, 30 minutos. Não tem tempo para, às vezes, redigir por exemplo, uma evolução clínica que tem que ser adequada num tempo hábil. Então, você pode estar atendendo o paciente, coloca o Nuvi para gravar no computador, ele vai gravando a consulta e registrando tudo no prontuário. Então, assim, isso é uma ferramenta muito interessante para você no seu dia a dia, como no atendimento ambulatorial, mesmo igual a gente faz no hospital. E isso futuramente acho que pode ser até integrado nos sistemas operacionais aí que a gente usa no dia a dia do hospital para otimizar o nosso trabalho. Então, assim, uma ferramenta e a gente não escolhe qualquer parceiro, né, gente? Assim, tem o crivo do chama... Tem o selo de chama clínica de qualidade. Esse tem mesmo. Então, assim, é uma ferramenta que é super nova, super, e tá cada vez mais presente, assim, no dia a dia dos médicos por facilitar mesmo. Então, quem não conhece, vale a pena conhecer. Nuvi. É isso. Você quer facilitar seu dia, ganhar umas horas aí? A gente sabe que horas para médicos são escassas. Aproveitem a Nuvi. Nossa hora agora, é cara. E tem tudo a ver, né, com o tema que a gente vai falar hoje e abordar aí na nossa semana Chama Tech. Chama Tech. Que é a nossa série de episódios sobre tecnologia na medicina. A gente já tava com vontade de fazer isso tem um tempo, né, galera? Tava até nesse começo aqui, foi meio tumultuada, a gente meio enferrujada, que tinha um tempo que a gente não grava podcast. E a ideia é antiga, mas falar sobre um tema super atual, que é tecnologia na medicina. Então, a Nuvi traz essa inteligência artificial e essa facilidade da inteligência artificial para o dia a dia do médico.
E é importante a gente falar sobre isso, né? Quais são as ferramentas que a gente tem, e a ideia hoje é introduzir. Então, a temática do dia é inteligência artificial, conceitos iniciais. Vamos apresentar. Vamos entender do básico do que a gente está é falando, isso? onde é que a gente está pisando, Fafá? A gente sempre fala que tem que começar do básico. Se você entende o conceito, você vai entender o que... E aí, inteligência artificial é cheia de preconceito, né? A gente tem um monte de preconceito, principalmente médico com tecnologia. A gente, às vezes, apanha da tecnologia e começa a brigar com a tecnologia. Então, a inteligência artificial, ela vem para ser um aliado se a gente sabe usar a ferramenta, e para saber usar a ferramenta, a gente tem que entendê-la. E até um pouco de um tabu, né? Você fala de inteligência artificial e as pessoas já começam, vai substituir o médico, vai substituir radiologista, diagnóstico de exame. Sendo que não, calma. Vamos discutir que tipo de inteligência artificial, como que é, do que você está falando, o que pode substituir? Onde está a inteligência artificial, né? Então, assim, onde que ela cabe nas diversas realidades, de todas as áreas, principalmente a nossa área que a gente vai falar aqui também. Conceito de inteligência artificial é a capacidade de máquinas, por exemplo, computadores, robôs, que executar ou realizar tarefas que exigem a inteligência humana. Então, para não ficar vago, assim, o que a gente pensa? Assim, o computador, você registra ou ele reconhece alguns padrões, e a partir de algoritmos complexos, bem complexos, você consegue, vamos colocar assim, gravar ou editar vários padrões nesses algoritmos, e ele aplica a determinada situação que você dá o comando, ou que você pesquisa, ou digita, ou fala. Então, ele consegue construir esses padrões de acordo com esses algoritmos pré-estabelecidos. E o termo inteligência é bem legal, porque vem daí, né? A capacidade desse sistema, por meio desses algoritmos, aprender algumas coisas e prever algumas coisas. Então, dentro disso, a gente tem aplicabilidade bem diversa, né? A gente pode usar... A gente está falando da saúde, que vai ser nosso foco principal, mas a gente já tem muito transporte, então já tem alguns países que têm carros autônomos, né? Que já usam da inteligência artificial. E finanças, então usar a inteligência artificial para prever umas métricas do mercado financeiro, para prever qual melhor aplicação, isso aí tem sido usado. Atendimento ao cliente, saque, a gente vê muito, né, nos supermercados aí, tem já o sistema de autoatendimento que usa um pouquinho da inteligência artificial, e eu acho que isso vai ser cada vez mais frequente. Lá em Nova York tinha uma loja da Amazon, que era física, que era totalmente de inteligência artificial, não tinha nenhum funcionário na loja. Até as próprias redes sociais, né, estão cada dia mais otimizadas, e o algoritmo, ele consegue ler o que prende a sua atenção, o que te faz continuar lá, e vai mostrando mais. Isso também está associado à inteligência artificial. Total. É como que a máquina, muitas vezes, e aí a gente vai falar de alguns conceitos daqui a pouquinho, que como que a máquina, ela aprende, né? Então, você consegue, entre aspas, ensinar a máquina, né? Então, assim, ensinar criar um algoritmo ali para a máquina executar uma tarefa ou um conjunto de tarefas, né? Como, por exemplo, vocês citaram aí da Amazon, por exemplo. Isso é uma coisa que gera muita dúvida, né? A diferença entre inteligência artificial, o aprendizado de máquina, que é o machine learning, e as redes neurais. Explica pra gente, qual que muda de um pro outro? A inteligência artificial é o mais, de todos, é o mais amplo, né? Então, assim, inteligência artificial as máquinas executando tarefas que seriam como se fosse mesmo seres humanos, assim, tarefas que a nossa inteligência habitualmente que planeja e executa. Então, assim, isso é inteligência artificial, conceito amplo. Agora, a machine learning, né, ou o machine learning, é uma parte da inteligência artificial. Então,
não existe a programação explícita. Então, assim, ela vai aprendendo a tarefa a partir de dados que a gente coloca no sistema. Então, assim, por exemplo, a gente coloca, aí trazendo até um pouquinho para a nossa realidade, a gente coloca vários padrões de raio-x, tomografia, ressonância, por exemplo, e ela, a partir desses padrões, você coloca um exame, ela faz a interpretação desse exame ou a leitura desse exame e te traduz o que está ali baseado nesses padrões pré-estabelecidos e setados mesmo na máquina. Então, essa é o machine learning, né? Assim, a máquina, entre aspas, sendo ensinada por um humano. Lá no começo, né, no primórdio do ChatGPT, todo mundo falava, você tem que tratar a ferramenta como uma criança. E isso exemplifica bem o machine learning. Por que uma criança? Porque você tem que explicar para ele o que ele precisa fazer antes de fazer. Então, você quer que ele faça uma programação para o seu Instagram. Você precisa explicar quem é você, o que você quer, o que você gosta, o que você não gosta, que ele vai aprendendo, entendendo que tipo de resposta que você gosta. Tem até uma programação nova agora desse aplicativo, que ele te dá 2 respostas, você escolhe qual você gostou mais e ele entende, ela prefere esse tipo de resposta ao invés desse. E aí você foi para um outro conceito, Gabi, que é as redes neurais. O que você está falando aí é da construção dessa, a partir de padrões ou de vários padrões, você vai criando redes, conexões neurais artificiais. A máquina começa a entender como que a Gabi e a Carol fazem, pensam, então, e vai adaptando a realidade de cada um. Então, isso vale para imagem, isso vale para som, gráfico. Então, assim, ela vai se adaptando a você a partir da rotina com a qual você cria essa interação, né, com a inteligência artificial. Muito interessante. E quanto mais complexo, mais camadas essas redes neurais têm. E aí entra o conceito de deep learning também, que é essas camadas mais profundas. Quanto maior número de camadas, maior número de comandos, mais complexa a ação que aquela inteligência artificial pode executar. E quando a gente fala de inteligência artificial na medicina, deep learning é talvez a que mais vai se adaptar ou que mais a gente vai aplicar no nosso dia a dia. Porque a gente tem que considerar a individualização, né? A necessidade de aprofundar um pouquinho. Não vai ser uma resposta tão superficial, tão rápida, assim, igual por exemplo, na interpretação de um exame. Nem tão mecânica, né? Hoje em dia a gente fala de método clínico centrado no paciente. Sim. Então... E a primeira vez que eu tive contato com esses conceitos foi até lá no o simpósio que você organizou? No Miles. No Miles, porque me chamaram para orientar e eram de startups, né, o projeto. E aí me chamaram para orientar um projeto e tinha esses conceitos, machine learning, e eu fui aprender. Então, foi a primeira vez que eu tive que aprofundar o meu conhecimento nessa área e que foi ótimo, porque eu consegui entender um pouquinho de um universo que é tão distante pra gente, né? Contextualizando, só pra quem não sabe, o Miles foi um congresso que a gente fez, foi em maio, que o conceito era a ideia era trazer temas que não são tão abordados na medicina, mas que são importantes para a prática médica. Então, gestão de futuro, que a gente abordou sobre liderança, etc. Gestão de carreira médica e gestão de pessoa, como se comunicar e tal. Foi muito interessante e esse era um dos focos, a tecnologia aplicada. E aí que a gente vê a importância, né, da interação. A gente está falando de um simpósio, de um congresso médico, né? Então, assim, olha como que isso está inserido na nossa realidade, nas diversas esferas da medicina, né? A gente está falando de assistência ao paciente, interpretação de exames laboratoriais, que a gente vai falar mais. Vem até antes, né, da formação do médico, a gente estava estudando para esse episódio e buscando trazer mais informação de qualidade para o pessoal, para o nosso público. E aí a gente pensou, né, poxa vida, e tá bem antes da nossa atividade médica em si. Tá lá no aprendizado, na formação médica, porque isso teve um impacto, né, gente? Existe o aprendizado pré-GPT e pós-GPT. Pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal, total.
Então, não dá pra gente ignorar a tecnologia, a gente tem que saber lidar com ela e extrair dela o melhor, né? Isso é... A gente fala que se a gente tá ancorado, né? Enraizado ali, né? No passado, assim, a gente começa a fazer uma medicina velha. Pensamento velho, ultrapassado. Muito ultrapassado, e que a gente fala hoje do Dr. Google, daqui a pouquinho vai ser o Dr. GPT. Total. Então, assim, então se a gente não se adapta a isso, assim, se a gente não entende a ferramenta, não sabe usar isso no nosso dia a dia, não sabe adaptar a essa ferramenta à nossa realidade, o primeiro passo é você ficar obsoleto. Então, assim, e hoje em dia as coisas estão ficando obsoletas muito rápido demais. A gente estava falando aqui agora de aproveitar melhor o tempo e a tecnologia, ela, se bem utilizada, se bem empregada, ela nos permite isso mesmo, né? Então, produção científica, o ChatGPT é uma ferramenta excelente na mão, assim. Você pode direcionar, mas desde que você saiba dar o comando. Eu acho que isso faz toda a diferença. E aí você consegue ter uma otimização do tempo e um ganho em performance, resultado. E aí é muito bacana, porque a gente vai usar e extrair da tecnologia o melhor que ela pode nos dar. É usar a ferramenta e não deixar que a ferramenta te use. Isso, ou ficar dependente disso. Eu acho que esse é o ponto principal. Essa é a escravidão, né? Então, a escravidão é a ferramenta, eu acho que Eu acho que esse é o ponto principal de depender dela, então isso. Aí você vira... o robô, ele existe, mas para que ele exista, nós não podemos ser o robô, né? Então, exato. Senão... Com esse boom da tecnologia, da inteligência artificial, não duvido que vão surgir estudos num futuro muito próximo de pessoas que não sabem mais escrever um texto sem o auxílio do ChatGPT. Não conseguem fazer uma mensagem, um e-mail, porque a gente tem usado tanto... Né, tem que ter esse equilíbrio da ferramenta e do usuário. Exatamente. Não, eu brinquei segunda-feira. O sistema do ambulatório deu uma travada lá e não consegui imprimir. Ficou 10 minutos sem conseguir imprimir. E aí, nesse meio tempo, eu falei assim, gente, eu fui lá, busquei uma receita de papel, um papel carbono, as meninas nunca nem tinham visto papel carbono. Aí a paciente morreu de rir, eu falei assim, olha só a oportunidade que essas acadêmicas vão ter hoje de aprender escrever uma receita. E a receita, gente, a paciente era caprichada. Tinha insulina, eram 12 itens na prescrição. Muito bom. Aí elas começaram. No 10º você erra. Aí, acontece. Teve um dia que ficou uma manhã inteira. Os meninos faltaram sair fumaça da cabeça deles. Olha, como acadêmica, eu vou falar que sai fumaça da minha cabeça. Se já... Um piquinho de luz já começa a tremer ali. Pois então, vocês parem de show, criatura. Porque vocês vão fazer isso em casa. Isso é absurdo, assim. Eu entendo que o sistema... Por isso que eu amo dar aula no Carmo, que é o outro ambulatório mais raiz, que os meninos têm que fazer coisa à mão. Eu amo. Óbvio que eu vou usar tecnologia e os meninos conseguem fazer isso com maior agilidade. Mas tem que saber fazer no braço ali. Eu sei que no meio, o sistema voltou, a impressora imprimiu. Essas meninas estavam dando graças a Deus, ajoelhando, a paciente morrendo de rir. Mas a ideia é um paralelo aqui de mostrar que a gente às vezes fica escravo da tecnologia mesmo, né? Então, assim, a ideia é, óbvio, eu não preciso ficar treinando, mas... não ver também, na ausência da tecnologia, isso não ser um empecilho a ponto de prejudicar a sua atuação, né? A gente, apesar de eu ser o mais novo da mesa, na minha época da escola... Não pode falar de cabelo branco agora, porque eu tô sem pintar, por causa de Jojo. Você tem muito mais cabelo branco que eu. Tem muito mais cabelo branco que o Fafá, gente. Muito mais cabelo branco que eu. Oh, God. Pulga também, Fafá, porque o Botox não tá podendo fazer. A máscara tá caindo. Eu não tô, né? Eu faço. Mas eu também não tenho muito cabelo, né? Então, assim, é melhor ter cabelo e ter ele branco. Mas a gente, eu lembro das pesquisas de escola. Vocês não viveram isso, com certeza. A gente ia pra biblioteca, pegava as enciclopédias. Tá doido? Viu como é que ela é mais velha que eu? Aí, então, a gente pegava as enciclopédias, enciclopédia Barça. Você conheceu a Barça, Gabi? Meu avô tinha a Barça toda completa. Também, minha mãe tem até hoje. Minha mãe tem até hoje. Minha mãe tem a Barça de 1984, inclusive foi o ano que eu nasci. Então, assim, era caro, meu filho, era caro pra caramba. Depois a Barça virou um CD. Então, assim, aí você já conseguia colocar ela no computador pra
copiar algumas coisas de lá. Mas acabou aquela coisa de copiar. E copiava mesmo, gente. A gente não tinha... Ia copiar, pegava uma folha de papel... A4, ou mesmo uma pautada, né? Que eu esqueci o nome agora, mas eu vou lembrar. Então, e aí, assim, hoje, alguém pensa fazer uma pesquisa na enciclopédia Barça, gente, a velocidade com que isso mudou, assim. Gente, nem livro ultimamente a gente tem usado, assim, até... você vai ler no Kindle, é claro que tem gente que prefere física, eu sou uma dessas pessoas, mas às vezes, pela praticidade, você acaba usando e facilita 100% a vida. A gente tem que ficar brigando com os meninos hoje para ler livro-texto, né? De medicina mesmo, trazendo pra nossa realidade. Vai lá e lê o Cécio, o Harrison. Lê o up-to-date. Entendeu? Mas vai pro up-to-date, entendeu? E daí vai pro... Então, assim, a gente... Pulando etapas, né? Eu acho que você ia pular etapas. E a gente não pode fazer isso. Então, essa é uma forma da gente aprender e lidar bem com a inteligência artificial. Então... Bom, voltando, né? Porque a gente foi de inteligência artificial... A Barça. É assim, gente. Que era a inteligência artificial da década de 80. Exato. Existe um conceito, né? Que é a IA forte e a IA fraca. O que é isso? A gente tem a fraca, né? A gente tem a fraca, a forte ainda tá no mundo das ideias, dos filmes, né? Essa IA forte é aquela que é uma inteligência geral, assim, que poderia até realizar atividades intelectuais, e é um raciocínio muito mais elaborado do que hoje a gente consegue com a inteligência artificial que a gente tem. Pode ser que a gente chegue lá, né, do jeito que as coisas estão caminhando, mas hoje o que a gente tem é essa IA limitada, que é o sinônimo que eles usam. Que é essa que a gente vai, que executa tarefas mais simples, menos complexas, né, que exigem, vamos colocar assim, redes neurais, menos sofisticadas, né? Então, assim, acho que talvez a evolução e como que isso vai se aplicar à realidade das diversas áreas aí a gente vai ver pra frente, né? A gente não tem isso. E vocês têm medo do impacto que a inteligência artificial pode ter na medicina? Eu acho que não, porque assim, as coisas vão mudar, mas elas estão sempre mudando. Então, todo dia sai alguma coisa nova. Não dá pra viver com medo da tecnologia, porque ela tá aí, já é uma realidade. Você precisa se adaptar a ela e seguir de uma forma fiel aos seus princípios. Então, não virar refém da ferramenta e usar os benefícios, porque tem benefícios. Eu acho que a gente precisa de entender esses benefícios, e aí a gente vai... Como que a gente vai medir a inteligência artificial? A gente fala isso, como que a aplicabilidade dela, como que a gente vai ver a eficácia, a eficiência. Eu acho que vai passar muito pelo que a gente vê hoje na tecnologia, por exemplo, de exames, exame laboratorial, medicamentos. Eu acho que são os estudos que vão mostrar pra gente. Então, assim, a gente tem uma ferramenta, então eu vou usar a ferramenta, estudar essa ferramenta e a partir disso ver onde na prática eu vou aplicar aquilo. E isso não tem outro jeito. Então, assim, isso é através de trabalhos mesmo, científicos, interpretados por humanos, inteligência natural. Não tem como ser diferente. Então, assim, que a gente vai usar, e essa capacidade eu acho que ainda pode ser que no futuro tenha, mas a inteligência artificial não tem, assim, essa capacidade crítica, né, assim, então a capacidade crítica é nossa, então essa ferramenta ainda é nossa e a gente tem que saber usá-la com eficiência, né? Isso é inclusive um jabá pro Chama Update, era isso que você ia falar? Não, pode falar. Porque, pra quem não sabe, nós temos uma newsletter semanal. Não é possível que o povo não sabe ainda. Não, o tanto que a gente está divulgando, e não só uma newsletter, como um podcast da newsletter. Você não tem desculpa. Não existe desculpa pra não se atualizar. Eu tenho elogio, tá? Pra esse podcast da newsletter. Não, foi uma ideia, a gente pensou junto aqui. Porque não foi ela mesma. A gente pensou. A gente pensou junto, eu mesmo, né? Falou assim, Ok. Eu tava querendo ser uma pessoa modesta. Não seja. Bom,
que é a ideia, gente? A newsletter é muito completa. O Fabrício faz uma análise. O Fabrício não é o ChatGPT. Ele faz uma análise muito completa do artigo. Não só dos resultados que o artigo apresenta pra gente, mas aquilo ali, ó, que tem no pé de página, nas observações, pra gente entender os pontos fortes, os pontos fracos e interpretar aquilo pra realidade, pra nossa realidade, a realidade da Clínica Médica do Brasil, da terapia intensiva em Belo Horizonte. E isso é muito interessante, porque você consegue entender como que o processo de interpretação do artigo funciona. Isso é eu muito acho legal. que isso é o mais relevante, né? Porque o que eu vejo no estudante, no residente, é uma imaturidade para interpretar, e não só neles, né? No médico mesmo, que às vezes usa o abstract como uma verdade absoluta, enquanto, na verdade, o segredo por trás da qualidade de um artigo está na metodologia. Então, o Fafá sempre destaca isso pra gente nas interpretações dele, e eu vou confessar pra vocês que eu aprendo demais. Eu sou uma fã de carteirinha, fico lendo lá toda semana. Até porque a gente aprende, tem na faculdade a matéria de metodologia, mas a gente não aprende a realmente utilizá-la. Na prática, tá, né? Eu entendi o conceito, mas como que eu aplico isso num artigo grande, num artigo de verdade? E aí, assim, quando você fala, olha, o método, você vai aplicar o conceito da faculdade no artigo que você está lendo e levar o artigo que você está lendo para a realidade. Que aí essa que é a grande questão. Como que eu vou aplicar o meu artigo no beira-leito, do lado do meu paciente? Estou com o meu paciente na minha frente, e aí? Estudei, li o artigo, o que eu vou fazer? A gente estava falando recentemente a gente falou até lá, do IBP só para citar um exemplo, na profilaxia de úlcera de estresse, falamos disso recentemente lá. Então, assim, aí eu fico vendo na corrida de leito no CTI, tem lá no checklist da corrida de leito, profilaxia com IBP para o paciente, tem lá, tá? Esse paciente precisa, esse paciente não precisa. Então, como que eu vou usar o trabalho naquela situação clínica? Então, mas para isso você tem que entender do método, você tem que entender, ter a base, saber aplicá-la. Então, é complexo. É um processo. E é interessante construir esse conhecimento, e a newsletter ajuda muito. Se manter atualizado. Aqui, do Chama Update, não é fazendo, não é um jabá em falso, é um jabá verdadeiro. Esse é de qualidade. Esse conteúdo é ouro e não existe. E uma forma complementar, né, do aprendizado, eu acho que isso é muito legal para o estudante de medicina, que já fica tão imerso ali nas 1001 matérias, na parte conceitual, nas aulas teóricas, na parte prática. Então, ter a oportunidade de aprender enquanto está no carro, enquanto está no trânsito, enquanto está na academia, traz um pouco de leveza, que é um dos nossos objetivos principais. Dar informação de qualidade, muitíssima qualidade, é um compromisso, é uma premissa do Chama, mas de uma forma leve, descontraída, com uma pitadinha de humor, de descontração. Sempre bom. E eu esqueço de falar isso, mas vocês podem me cornetem. Não, você leu lá, não concordou? Peguei o artigo para eu ler. Não concorda com o que eu falei? Não concorda com o que eu escrevi? Não, Fabrício, eu estou interpretando um método totalmente diferente aqui. Não achei, não concordo. Manda uma carta pro Chama. Pode falar, comenta. Escreve lá no Instagram. Então, bobagem que você falou. A gente lê tudo. A gente lê tudo, então, a gente lê adora. tudo. Então, assim, e a gente discute mesmo. Então, a gente está aqui para aprender e para discutir. E muitas vezes, o que a gente vai, no nosso dia a dia, a gente vai discutindo aquela história do quem conta um conto, aumenta um ponto mesmo. Eu tô vendo aquele artigo lá ali para fazer e não enxerguei. Uma pessoa pegou, aqui, tem esse ponto aqui, esse ponto forte ou fraco do artigo, muitas vezes. É interpretação individual. Muito, é bem legal. Então, assim, quem Fica aí o tem dúvidas, convites, discutam. Voltando para isso, eu acho que o Fafá estava falando aí da questão dos estudos, que eu acho que eles vão nortear mesmo. E é uma insegurança, eu não tenho medo da inteligência artificial tomar nosso lugar, isso eu não tenho. Até porque a gente gosta de falar muito isso, né? O médico que não pensa no beira-leito, o médico que ele tem uma resposta, principalmente na UTI, né, Fafá? A gente falava muito, uma resposta automatizada e mecânica frente ao paciente, esse sim pode ser substituído. A gente que tem essa visão, esse olhar clínico, olhar crítico, aí a inteligência artificial não vai nos substituir. Eu tenho muita segurança de falar isso, mas me preocupo em relação à segurança do uso da tecnologia no ambiente de saúde, assim. A segurança dessas informações, que são informações
por exemplo, informações de prontuário, como é que isso é protegido, que eu acho que é uma das limitações atuais mesmo, né? Até de alguns programas que ainda estão estudando e ampliando a forma de manter essa informação segura, né? Numa rede que é tão completa e tão burlável. E a gente tem inúmeros problemas em relação a isso. Então, acho que essa seria a minha ressalva. Você estava falando de números, a gente já tem alguns números do impacto da inteligência artificial na saúde. Isso já existe para a gente trazer para o nosso ouvinte? Olha, tem, e não é pouco não, assim, não é, o valor absoluto é impressionante, assim, são 11 bilhões de dólares de mercado global, né, da inteligência artificial em 2021, com uma possibilidade de crescer por ano em cerca de 37%, gente, isso é muita coisa. Então, assim, chegando a 187 bilhões até em 2030. Então, assim... faltam 6 anos para 2030. É assustador. My então, assim, God. é muito... o tanto que isso vai receber de aporte financeiro e o tanto que isso pode render. A gente vai... A Nature publicou em 2019, tem 5 anos já, um artigo, uma revisão sobre inteligência artificial, que ela fala do que do que a inteligência artificial pode gerar de economia. Então, eles falam de 250 mil para $1.000. Olha que pode chegar de economia. Então, assim, isso é muito... olha o tamanho disso. Assim. Diante dessa perspectiva, o investimento é grande mesmo, né? Então, assim... sem dúvida. Esses números são assustadores. E a gente tem números para avaliar o uso, para explicar, assim, se tem a precisão na área da saúde? Eu acho que é aí que tá, assim, e a gente tem... isso que a gente acabou de falar. Como que a gente vai medir isso, né? Então, assim, a gente já tem alguns estudos de algoritmo falando de, por exemplo, para diagnóstico de câncer de mama, uma precisão de 94%, sabe? Então, assim, e só para a gente ter uma ideia, os radiologistas humanos, assim, a nossa inteligência consegue detectar 88%. Então, em comparação... Olha a capacidade da máquina de extrair, de facilitar, de otimizar o diagnóstico e até de acelerar o tratamento do paciente, né? Verdade. Esse número aí me chocou. Não sabia que era tão alto. É assustador. Então, assim, é impressionante. E nos hospitais também eu acho que tem um potencial enorme, né? De crescer o uso da inteligência artificial a fim de reduzir o tempo de burocracia, a fim de... melhorar alguns fluxos dentro do hospital, que às vezes é uma questão que a gente esbarra ali na dinamicidade de rotatividade do leito, né? O próprio sistema de saúde poderia se beneficiar muito. Eu acho que pode muito, assim. Demais. Nossa, teriam muitos benefícios. De fato. De aplicar para facilitar a burocracia, o processo e otimizar esse processo. Quem está nos ouvindo aí, se tiver alguma outra experiência, né, com essa aplicabilidade da inteligência artificial, manda pra gente. Que agora tem comentários no Spotify, dá pra comentar. Isso aí, nós vamos adorar saber. Até uma coisa que eu adorei essa novidade do Spotify, porque a gente começa a ver o que o pessoal tá comentando, perguntando, isso é bem legal. Eu acho que a gente ainda vai ter um episódio para falar especificamente da inteligência artificial na medicina. Então, a gente vai destrinchar isso que a gente começou a falar aqui. Não percam, que vai ser o próximo episódio. Logo depois? Logo depois. Que é uma série de 4 episódios. E aí, primeiros, os conceitos bem iniciais mesmo, pra gente, assim como nós aprendemos... Criar a discussão. Pra gente... colocar todo mundo na mesma página, assim, do que a gente tá falando, o que a gente tem disponível, qual que é o cenário atual, e aí a gente vai falar sobre a inteligência artificial na medicina, que eu acho que é nossa principal área de interesse, né? Exatamente, como que a gente vai usar essa ferramenta. Que já existe, o que é o futuro, né? Exato, exatamente, Carol. Então, a gente propôs uma reflexão aí e fica pro nosso chat no Spotify, no YouTube, e obviamente nas outras plataformas, né, TikTok, que vão ter vários cortes aí pra gente comentar, Instagram, no @messidercarol. E agora Nuve. E agora na Nuve, exatamente. Nuve. Então, assim, a gente vai deixar uma reflexão pra vocês, se
que é a pergunta que a gente acabou de responder. A inteligência artificial, ela vai nos substituir, os médicos, ou vai nos apoiar? Respondam aí nos comentários. A gente vai falar sobre isso no próximo episódio. Mensagens finais? Já foram algumas? Tem alguma outra? Bom, só reforçando que esse é um episódio apoiado pela Nuve. Em parceria com, né? Parceria com. E para vocês seguirem a gente nas redes sociais, @chamaclínica, nós estamos presentes no YouTube, no Spotify, no e-mail, no TikTok. Isso é... Em tudo. Não sei um lugar onde a gente não tá, gente. Exato. Então, o @MesterCarol e @MesterGabi. Fazer meu jabá também. Muito bom, Gabi, muito bom. Vamos finalizar com uma frase? Bora. Até para que ajude a responder essa pergunta que a gente fez aí. Não é a inteligência artificial que devemos temer, mas a ausência da inteligência natural para guiá-la com sabedoria. É do Andrés Gianni. Arrasou. Muito legal. É isso. Gente, até o próximo episódio. É sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente se vê. Beijo, pessoal.